Tem coisa que a gente posta e tem coisa que a gente vive. Bem-vinda ao Beyond the Post with Amanda, um espaço para conversas honestas sobre a vida por trás da imagem, o crescimento por trás das conquistas e as verdades que quase nunca aparecem nas redes sociais. Eu sou a Amanda e eu fico muito feliz que você esteja aqui. Pegue seu cafezinho, o seu chá, o que você quiser e fique bem confortável, porque hoje a gente vai falar sobre uma confusão que eu acho que é uma das mais comuns e mais silenciosas da vida adulta. Quantas vezes você já tentou tomar uma decisão e não sabia dizer isso que eu estou sentindo? É minha intuição me guiando? Ou é só um medo tentando me proteger de alguma coisa que talvez nem exista? Se você já travou nessa dúvida, mudar de emprego, terminar um relacionamento, confiar numa pessoa nova, dar aquele primeiro passo arriscado, você vai gostar desse episódio. Porque a gente vai aprender juntos a diferenciar essas duas vozes que às vezes parecem falar exatamente a mesma coisa, mas que no fundo vêm de lugares completamente diferentes. Vamos lá? Deixa eu te contar uma coisa que aconteceu comigo. Alguns anos atrás eu recebi uma proposta de trabalho, que naquele momento eu estava urgentemente precisando. Estava desesperada por um emprego. E todo mundo ao meu redor dizia, vai lá, você precisa fazer algo. Mesmo assim, todas as vezes que eu pensava sobre ir até o local, fazer a entrevista, alguma coisa dentro de mim me travava. Aperto no estômago, uma vontade de adiar a resposta mais um dia e mais um dia. Eu passei semanas tentando entender se isso era medo de mudança, medo do novo, medo de sair da zona de conforto. Ou será que é a minha intuição gritando, não vai, tem alguma coisa errada aqui. Spoiler, eu acabei não aceitando. E um ano depois, eu descobri que aquela empresa passou por uma reestruturação daquelas, muita confusão trabalhistas por dentro da empresa e acabou fechando as portas, a qual eu tinha sido chamada. Coincidência? Talvez. Mas o processo de tentar decifrar aquele aperto no estômago me ensinou uma coisa que eu quero te ensinar hoje. Intuição e medo não são as mesmas coisas, mas eles adoram de se disfarçar um do outro. E a boa notícia é que dá sim para entender e diferenciar. Não é um dom místico reservado a poucos iluminados. É uma habilidade. E habilidade se treina. Antes de continuar, eu quero te fazer uma pergunta, bem sincera. Pensa numa decisão que você está adiando agora, nesse exato momento da sua vida. Já pensou? Guarde ela. A gente vai voltar nela ao longo do episódio. E no final, você vai ter ferramentas melhores para olhar para essa decisão. Vamos com calma organizar os conceitos, porque isso ajuda. O que é o medo? O medo é um mecanismo de sobrevivência. Ele existe há milhões de anos. É praticamente o sistema de alarme mais antigo que a gente carrega dentro do nosso corpo. A função dele é simples e nobre: te manter viva. Ele reage a ameaças reais ou imaginadas e prepara seu corpo para lutar, fugir ou congelar. O problema é que esse sistema é tão útil para escapar de um predador de 10 mil anos. Hoje, dispara também diante de coisas que não ameaçam sua sobrevivência física, mas ameaçam sua identidade, seu ego, sua zona de conforto. Trocar de carreira, terminar um relacionamento ruim, falar uma verdade difícil, nada disso vai te matar. Mas o corpo reage como se fosse uma questão de vida ou morte. Intuição é diferente. Pesquisadores que estudam tomada de decisão descrevem que a intuição é como uma forma de conhecimento rápido, que nasce do acúmulo de experiências, padrões, informação que o cérebro processou ao longo da sua vida. Muitas vezes, sem que você perceba conscientemente. É como se o seu cérebro fizesse um cálculo relâmpago, juntando milhares de pequenos detalhes que você nem sabia que tinha reparado e te entregasse uma conclusão pronta. Algo aqui não está certo. Isso sim é o caminho. Intuição não é magia. Não é o sexto sentido sobrenatural. É, na maioria das vezes, experiência comprimida em uma sensação. E aqui está o ponto crucial de todo esse episódio. Então presta atenção. Medo geralmente fala sobre o passado ou sobre catástrofes futuras imaginadas.
Intuição geralmente fala sobre o presente, com clareza e sem drama. O medo grita. A intuição, na maioria das vezes, sussurra. O medo vem acompanhado de uma história longa, cheia de e se? E se der errado? E se eu me arrepender? E se todo mundo me julgar? E se eu não conseguir? E se? A intuição geralmente não precisa contar história nenhuma. Ela só sabe. E ela costuma vir acompanhada de uma calma estranha, mesmo quando está te alertando sobre algo desconfortável. E aqui eu quero fazer uma pausa para te trazer para dentro da conversa. Quero saber, você já tomou uma decisão baseada no que você achou que era intuição e depois descobriu que era só medo disfarçado? Ou o contrário, ignorou aquele aperto no peito, achando que era só insegurança boba, e depois descobriu que era um alerta real? Escreva nos comentários ou mande esse episódio para alguém que também vive essa dúvida direto. Eu quero muito ler essas histórias. E talvez a gente monte o episódio inteiro só com relatos desse tema. E se você guardou aquela decisão que eu te pedi lá no começo? Vamos continuar pensando nela ao longo do episódio, com calma. Agora uma pergunta importante. Por que as duas vozes soam tão parecidas? Elas são tão diferentes na origem? Por que a gente confunde tanto? Primeiro motivo, as duas passam pelo mesmo corpo. Tanto o medo quanto a intuição costumam se manifestar fisicamente de formas parecidas. Aperto no peito, frio na barriga, aquela sensação de alerta. O corpo, muitas vezes, usa o mesmo sistema para sinalizar coisas completamente diferentes. É como se o seu celular usasse a notificação sonora, tanto para um alerta de incêndio quanto para uma mensagem de bom dia da sua mãe. O som é o mesmo, o significado é completamente diferente. E cabe a você, só você, aprender a diferenciar pelo contexto. Segundo motivo, a nossa cultura romantiza a intuição. E isso confunde tudo. A gente cresce ouvindo frases bonitas, tipo, confie no seu instinto, o coração nunca mente, siga sua intuição. Só que ninguém explica direito como reconhecer essa intuição de verdade. Então, muitas vezes, a gente usa o rótulo de intuição para justificar decisões que, na real, vieram de puro medo. Porque seguir a intuição soa mais bonito, mais espiritual, do que admitir que eu simplesmente estou com medo de tentar. Terceiro motivo, o medo é chato, mas ele é convincente. Ele adora se vestir de sensatez. O medo raramente aparece dizendo, oi, eu sou o medo, tenha cuidado comigo. Ele aparece disfarçado de razão, de prudência, de só um bom senso. Ah, eu não vou tentar aquele projeto novo porque, sinceramente, não é uma boa hora. Às vezes, isso é sabedoria real. E às vezes é só medo com roupa de terno e gravata, parecendo profissional e responsável. Quarto motivo, e talvez o mais interessante. Existe uma pesquisa fascinante sobre isso que eu li. Diz que a diferença é que a intuição genuína, segundo os próprios estudos de pesquisadores da área, tende a ser mais confiável quando a pessoa já tem experiência real naquele domínio específico. Um bombeiro experiente que sente que precisa sair de um prédio antes dele desabar está usando um banco de dados enorme de experiências passadas, acessado de uma forma inconsciente. Já o medo de que eu não vou dar conta desse projeto novo sem nenhuma experiência real que sustente isso, tende a ser só ansiedade sem lastro nenhum de dados reais por trás. Agora vamos ao que interessa. Como, na prática, diferenciar essas duas vozes que no meio do turbilhão do dia a dia? Primeiro, pergunte se existe uma história longa ou uma sensação simples. O medo costuma vir acompanhado de um roteiro inteiro, cheio de cenas catastróficas. E se eu fizer isso, e se der tudo errado, e todo mundo rir de mim, eu vou ficar sem dinheiro e a minha família ficar decepcionada. A intuição costuma ser mais direta, mais silenciosa. Isso não parece certo. Ou esse é o caminho. Sem um filme inteiro anexado. Segundo filtro, pergunte se essa sensação muda de acordo com quem está por perto. Medo costuma ser bem sensível à opinião alheia. Ele aumenta quando alguém te julga, diminui quando alguém te tranquiliza. A intuição tende a ser mais estável. Ela não muda de acordo com o que os outros acham. Se a sua sensação vai e volta dependendo de quem você conversa por último,
existe uma boa chance de ser medo social e não a intuição genuína. Terceiro filtro. Pergunte se você tem experiência real relacionada àquilo, como mostrou o exemplo do bombeiro. Intuição confiável costuma se apoiar em experiência real, acumulada num domínio específico. Se você nunca teve nenhuma experiência prévia relacionada àquela situação, e mesmo assim sente uma clareza absoluta e catastrófica, é mais provável que seja ansiedade generalizada e não intuição. Quarto filtro. Observe a qualidade da sensação física. Medo costuma vir com uma agitação desconfortável, quase elétrica. Um desejo de fugir correndo. A intuição, mesmo quando ela está alertando de algo sério, costuma vir com um tipo de diferença de firmeza, mais parecida com clareza tranquila do que um pânico. Quinto filtro. Dê um tempo, sem exagerar. Medo tende a diminuir de intensidade com o tempo e a distância. Se você afasta a decisão por alguns dias e aquele alerta continua firme, sólido, sem mudar de intensidade, é um bom sinal de que existe algo por trás. Se a sensação vai suavizando conforme você se acalma e olha os fatos com calma, é provavelmente que fosse só medo passageiro, se disfarçando de urgência. Sexto filtro, talvez o mais prático de todos. Pergunte: o que eu faria se não tivesse medo nenhum? O que eu faria se essa fosse a minha última chance de agir com sabedoria? E compare as duas respostas. Geralmente, quando as duas respostas coincidem, você encontrou algo próximo à sua intuição real. Quando elas divergem muito, provavelmente o medo está pilotando o avião. Lembra daquela decisão que eu te pedi para guardar lá no início do episódio? Passa ela por esses 6 filtros agora, com calma, sem pressa nenhuma. Talvez você descubra algo interessante sobre ela. Agora, uma verdade importante que eu preciso te contar antes de fechar esse episódio. Na vida real, medo e intuição quase nunca aparecem completamente separados. Na maioria das vezes, eles vêm misturados no mesmo pacote. Você pode ter uma intuição genuína de que realmente precisa mudar de carreira e, junto dela, um medo real e legítimo da instabilidade financeira. As duas coisas podem e acostumam coexistir. O trabalho não é eliminar o medo completamente antes de agir. Isso, sinceramente, quase nunca acontece. O trabalho é aprender a agir apesar do medo. Quando a intuição é examinada com calma, aponta um caminho certo. Coragem, aliás, não é ausência de medo. É a decisão de seguir o caminho, mesmo com ela lá, sentada no banco do carro, reclamando o caminho inteiro. Você não precisa expulsar o medo do carro. Você só precisa decidir quem vai dirigir. E tem uma última reflexão importante. Nem toda decisão precisa ser resolvida no calor do momento. Às vezes, o mais sábio é dar um passo pequeno, testar, observar, ao invés de exigir de si mesmo uma certeza absoluta antes de agir. Intuição também se refine com a prática. Quanto mais você presta atenção nela e depois confere se ela estava certa ou errada, mais precisa ela fica com o tempo. E como todo músculo, cresce com o uso, não com teoria. Voltando para a minha história do começo. Aquela proposta de emprego que eu recusei. Hoje eu entendo que aquele aperto no estômago não era medo de crescer. Era uma informação real, processada silenciosamente sobre algo que eu ainda não conseguia nomear com palavras. Levou um tempo para aprender e a confiar nisso sem me sentir louca, sem precisar justificar racionalmente cada detalhe. E é isso que eu quero deixar com você hoje. Você não precisa ter certeza absoluta cientificamente comprovada para confiar em si mesmo, mas você também não precisa aceitar toda a sensação desconfortável como se fosse uma verdade profunda, absoluta e inegável. Existe um espaço no meio dessas duas armadilhas onde mora o discernimento. E esse discernimento se treina devagar, com atenção e com prática. Se esse episódio te ajudou a olhar diferente para alguma decisão que você anda adiando, eu adoraria saber. Escreva nos comentários, compartilhe com alguém que também vive nessa dúvida constante. Será que é medo ou será que é intuição? Às vezes, a gente só precisa de uma conversa como essa para finalmente confiar no que já sabia, lá no fundo, o tempo todo. E se você ainda não segue o podcast, aproveita para acompanhar. Toda semana tem um episódio novo por aqui. Obrigado por passar esse tempo comigo e até o próximo. E lembre-se, a vida mais importante sempre acontece beyond the post.